Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como tirar nota máxima na conclusão, gente. Então, pega um caderno, um lapisinho e anota essas maravilhosas dicas. Como arrasar na conclusão? Pessoal, para começar, é importante vocês terem aí na sua cabecinha que na conclusão, você deve retomar a tese, tá, gente? E oferecer soluções viáveis, soluções possíveis para resolver o problema abordado na argumentação. Então, obrigatoriamente no Enem, eles pedem uma sugestão, um projeto de intervenção, uma solução para o problema, tá? Mas, para começar a conclusão, seria interessante vocês colocarem alguns desses conectivos e algumas dessas palavras para dar continuação. Então você vai colocar assim: portanto, aí, vírgula, acredita-se que, aí você vai dar uma retomada do tema. Logo, então, dessa forma, dado exposto, aí sempre bota uma vírgula, aí você escreve na continuação: entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, pode ser, por todos esses aspectos, ou levando-se em consideração o que foi observado, levando-se em consideração esses aspectos, vírgula, é imprescindível que medidas sejam tomadas para resolver tal problemática. Em vista dos argumentos mencionados ou apresentados, tendo em vista os aspectos observados, vírgula, faz-se necessário que medidas sejam tomadas para que tal situação seja solucionada. Então, basicamente é isso, para começar, tá, gente? Porém, na conclusão, você não pode esquecer de trazer uma solução detalhada, tá, gente? Uma solução dizendo detalhadamente como resolver este problema. Então, você vai responder essas perguntinhas: quem fará? O que será feito? Como será feito e com que objetivo? Basicamente, você não pode esquecer quem, o que, como e para quê. Quem vai resolver? Se é o governo, se é a escola, se é a família. E se for o governo, gente, você tem que detalhar que parte do governo é o ministério, algum ministério é o poder executivo, legislativo, judiciário, é quem pode resolver. O que fazer é a ação que vai ser tomada. Como fazer, um modo, um meio, como vai ser feito. E para que é a finalidade, o objetivo. Lembrando que sempre o objetivo é amenizar, atenuar o problema. Então, olha aqui uma lista de agentes, pessoal. Você pode citar a escola, a família, o governo, o indivíduo, o próprio cidadão. Pode ser empresas privadas, ONGs, tá? Algum ministério, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, depende do tema. Uma ação pode ser combater, criar, incentivar, estimular, financiar, promover. E o meio, através da abordagem em novelas, em livros, em séries, consulta pública, criação de outdoor, distribuição de panfletos. Então, você vai pensar um meio para realizar isso. Obviamente, tem que ser algo possível de ser feito, tá, pessoal? Um exemplo aqui que eu peguei na internet, obviamente não foi eu que criei isso aqui, tá? Mas é bem legal. Tem todos isso que eu acabei de falar. Você faz uma frase inicial, que é o tópico frasal da conclusão. Em suma, vírgula, medidas são necessárias para combater essa problemática. Isso pode usar em qualquer outro texto. Para isso, o Estado, olha, o agente, órgão regente da nação, detalhamento, deve propor palestras, aulas, cursos e workshops sobre a importância de buscar uma alimentação saudável. A ação. Isso pode ser feito por meio de contratação de profissionais especializados. O como fazer. E ainda detalhe, como nutricionistas e nutrólogos, os quais visitarão colégios e farão campanhas sobre como organizar o tempo, como se alimentar adequadamente diante de uma vida tão estressante. Tal medida deve ocorrer a fim de que os problemas relacionados à obesidade sejam solucionados no território brasileiro. Então aí tem a finalidade. Praticamente, a conclusão traz uma solução aí completa, gente. Tem professor que diz um só agente resolve o problema. Já outros dizem, o ideal é que você coloque dois.
Então, basicamente, depende do tema, tá, gente? De como você vai responder essas 4 perguntinhas. Quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer e para quê. Olha, outro exemplo aí, a importância de promover a educação alimentar no Brasil. Para isso, vírgula, deixa eu colocar aqui o meu desenho, o Conselho Federal de Nutrição, em parceria com a Medicina Familiar, deve promover uma campanha de educação alimentar e nutricional mais eficiente, por meio de palestras e atividades educativas que expliquem sobre a importância da leitura de rótulos de alimentos e de uma alimentação nutritiva, promovendo tais atividades em periferias, por exemplo. Assim, com a finalidade de conscientizar a sociedade, tal projeto pode alterar a atual realidade alimentar no Brasil. Então, você observa, gente, não pode esquecer quem vai fazer, ou seja, o agente, o que vai fazer, a ação, como fazer, o meio, pode trazer o detalhamento e a finalidade, que é o para quê. Aqui eu vou dar um exemplo padrão, tá? Também peguei na internet. Você pode começar assim, Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para resolver aí você coloca lá o tema. Aí você diz aí escolhe o agente. Deve promover, aí você vai dizer a ação. Por meio, aí você vai dizer o modo como vai fazer. E a fim de quê? Ponto. Aí somente assim, aí você pode recapitular. Tal problema não fará mais parte do cenário nacional ou do cenário mundial. Você faz um fechamentozinho. Para arrasar, gente, para tirar 200 pontos, eu trouxe aí outro modelo que você pode utilizar em qualquer tema. Você só vai substituir os termos grifados, tá? Você pode começar assim. É imprescindível, vírgula, portanto, vírgula, que medidas sejam tomadas para que o problema seja mitigado. Em primeiro lugar, é necessário que... gente, geralmente você traz numa redação 2 parágrafos de desenvolvimento. No desenvolvimento 1, você traz um problema, a causa, e traz o desenvolvimento 2 também, dizendo outra causa ou as consequências. E aí você pode escolher um agente para resolver cada problema dito lá no desenvolvimento. Então, você coloca, é necessário que, aí você escolhe o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Governo Federal, Governo Estadual. O que pode resolver? Um agente. Detalha esse órgão, diz ação, por meio de um modo como vai fazer, conflito de, aí bota a finalidade. Lembra, gente, a finalidade é sempre você fazer isso aqui, amenizar o problema, atenuar o problema, dirimir, minimizar, diminuir, tá? É uma inocência achar que vai resolver 100% o problema, porque é muito difícil. Mas você pode amenizar. Aí eu não quero repetir a palavra problema. Então, botar impasse, essa situação, essa conjuntura, tá? Então, você vai substituindo lá, que já vai garantindo mais notas. Além disso, é fundamental que você escolhe outro agente. Se você escolheu alguma parte do governo, você pode colocar agora a escola, ou a família, o próprio cidadão, a ação que vai fazer e, novamente, a finalidade. E o finalzinho, o fechamento. Dessa forma, vírgula, espera-se que, aí você dá uma retomada do tema, ou botar essa situação, não componha mais a realidade do país, ou não componha mais a realidade nacional. Ponto. Você fez isso, gente. Respondeu quem, o que, como e pra quê, deu um fechamento, detalhou direitinho, 200 pontos garantido na conclusão. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. E se você gostou, dá aqui o seu like. Você coloca aí nos comentários o que achou e compartilha esse vídeo com quem você acha que tá precisando, tá bom, gente? Valeu!